Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma reflexão semanal. Peço perdão por não ter postado vídeo ontem como prometido. Eu tinha feito esse vídeo na quinta-feira, só que a gente teve uns problemas técnicos aqui com o áudio. Infelizmente ficou com aquele chiado que vocês ouviram no primeiro vídeo. E ia ser um pouco chato ficar ouvindo o vídeo com chiado, né, no fundo. Então eu estou refazendo o vídeo aqui. Lembrando que você que não é inscrito no canal, você pode se inscrever, né? Fica à vontade para participar aí da nossa comunidade no YouTube. Também me siga lá no Instagram. Tá? Os links das redes sociais estão aí no primeiro link da descrição. E se você estiver precisando também de uma terapia, precisar conversar com alguém, pode me chamar. A gente faz uma avaliação terapêutica, a gente vê quais são as necessidades atuais da sua vida. A gente vê se você tem realmente necessidade de uma terapia ou se você tem necessidade de um nutricionista, de algum outro profissional da saúde. Bom, algumas pessoas têm muitas dúvidas com as diferenças entre um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta e um terapeuta, né? São várias especificações. Aqui no Brasil, a legislação ela é um pouco, vamos assim dizer, ela traz algumas nuances que são importantes para poder diferenciar esses cargos sociais. E eu posso fazer um vídeo mais para frente para explicar a diferença para vocês, também para falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a realidade da morte. A morte é um assunto que é um divisor de águas nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas pessoas vão agir perante esse assunto com uma certa distância e uma estranheza que não é saudável, não é boa. E outras pessoas vão agir pelo contrário. Pessoas um pouco mais novas, né, da minha idade, assim, da geração Z. Eu vejo que são pessoas que muitas vezes têm um certo tipo de amor fetigioso, um amor sedutor com a morte, algo como se aquele pensamento de que nós vamos todos morrer, então para que a gente semear, para que a gente trabalhar, para que a gente servir, para que a gente buscar ser bom no final das contas, se vai todo mundo virar cadáver, né? Vai todo mundo se decompor. E as duas visões elas são obviamente extremos, é claro que no meio desses dois extremos nós temos variações, nós temos nuances, nós temos outros tipos de visões, mas essas são as visões mais assim extremas e normalmente as visões que a gente mais tem contato. Eu vejo muitas pessoas que ao falar da morte, a pessoa já foge do assunto, a pessoa não tem a capacidade assim psicológica, não tem uma resistência interior mesmo para abordar esse tipo de assunto. E tem outras pessoas que, pelo contrário, assim, trata isso como algo muito, assim, com uma naturalidade muito grande. E a morte, vamos lembrar que a morte não é, assim, o ser humano não foi feito para morrer. Até porque é muito estranho para nós essa realidade da morte, no sentido de que é como se a gente nascesse já fracassado, né? Se você for parar para pensar, todos nós nascemos com essa marca de fracasso. Você vai fracassar porque você vai morrer. E isso não é natural, porque a vida humana, ela naturalmente, assim, biologicamente, a gente vê que tem uma evolução transformativa. Seu corpo vai ficando mais forte com o tempo, seu corpo vai ficando mais resistente às doenças, seu corpo vai ficando maior, mais musculoso com o tempo, né? Você compara você com 5 anos com você de hoje, você é muito mais musculoso, muito mais forte, muito mais saudável, muito mais resistente a doenças. Seu sistema imunológico é melhor, né? Teoricamente deveria ser, a não ser que você tenha algum problema específico de saúde. E a sua personalidade também, com o tempo, ela tende a amadurecer. Você ganha mais liberdade na vida adulta. Quando você é criança, você não pode nem atravessar a rua sozinho. Você não pode. Eu tenho meus filhos aqui, eles ficam doidos para fazer as coisas sozinhos, né? E eles não podem fazer metade das coisas que eles gostariam de fazer sozinhos. Eles não conseguem nem se limpar sozinhos. Não conseguem pegar um copo d'água com autoridade, com autonomia, ir lá pegar um copo d'água sem a gente estar olhando, porque em 2 minutos eles podem quebrar o copo, pode ter um desastre ali, né? Principalmente os mais pequenos, né? Agora, eu tenho um filho pequeno de 2 anos, se ele for tentar pegar água no filtro, vai ser um desastre. Agora, meu filho de 5 anos já consegue fazer isso tranquilamente. Por quê? Porque houve uma evolução. E se você for parar para ver,
É um pouco estranho que, com o passar do tempo, ao invés da gente evoluir, chegar numa forma final perfeita, nós evoluímos e em certo momento começamos a decair. É como se a vida fosse um gráfico, né? Teoricamente, é claro. Essa é uma analogia pequena, mas é um gráfico que você vai evoluindo fisicamente, socialmente, psicologicamente, com a sua personalidade se tornando mais forte. E em certo momento isso começa a decair. Você começa a ficar dependente de novo na vida, né? Na vida de velho, na vida idosa. Você vai voltar a ser mais ou menos como uma criança. Principalmente se você chegar nas idades mais avançadas, provavelmente você também não vai conseguir se limpar de novo, você não vai conseguir nem pegar um copo d'água de novo. Eu por muito tempo cuidei né? Por muito tempo não, mas assim, por um período específico ali da minha adolescência, tive a oportunidade de ajudar meus parentes, minha avó e minha mãe a cuidarem da minha bisavó. Foi uma experiência muito marcante, muito importante para minha vida, de ver como o ser humano se torna realmente como uma criança. Naquela época eu não tinha filhos, mas hoje que eu tenho filhos eu falo, nossa, é muito parecido de como minha avó cuidava da minha bisavó. E é engraçado, né, que nós nascemos com essa marca de fracasso. Nós vamos fracassar em um momento, e esse momento específico é a morte. Então, isso leva a reflexão muito profunda sobre a morte, porque, bom, a gente pode dar até um pouco de crédito para esse argumento que eu falei para vocês, de que, poxa, se a gente vai mesmo morrer, vai fracassar, já nasceu com essa marca de fracasso, para que eu vou buscar ser melhor? Para que eu vou buscar ser bom com as pessoas? Para que eu vou buscar melhorar, ser um bom profissional? No final das contas, por que a gente não vive apenas o Carpe Diem, né? O Carpe Diem é vivo hoje e sem muitas consequências, né? Essa máxima da filosofia moderna, o Carpe Diem, ele foi muito aderido aí à geração Millennium e à geração Z, que são as minhas gerações, né? Eu estou no intermédio aí entre as duas gerações, Millennium e Z. Para você que não sabe, são pessoas entre 25 a 30 e poucos anos, mais ou menos. Né? Um pouco mais, um pouco menos. Não é nada tão preciso assim, mas pessoas nessa faixa etária, né? E as pessoas mais antigas, pessoas da geração boomer, pessoas da geração que tem aí seus 50, 40 e poucos anos, né? Que aí já é a geração X, né? No caso, e boomers. Esse pessoal muitas vezes foge da questão. Né? Não é nada definido. É claro que você pode ser um boomer que pensa sobre a morte igual uma pessoa da geração Z, que é esse pensamento de Carpe Diem. Isso acontece muito, inclusive, né? Mas é uma regra geral, tá? O que é geral não é 100% certo, é só uma estatística média. E essas pessoas mais velhas, elas tendem a ter esse afastamento, né, do pensamento da morte, né? E a morte sempre chega muito de surpresa para essas pessoas. Então, nossa, fulano morreu. Uau, nossa, não acredito. A gente fica incrédulo, é claro que tem um movimento que é normal você se assustar com a morte, porque, como eu falei, não é algo desejável, não é algo que a gente deveria achar tão natural assim. Porque é uma quebra no processo de transformação e tendência natural humana, até certo ponto. Por isso que quando uma pessoa morre jovem, você se lamenta muito, porque você fala, nossa, a pessoa tinha uma vida toda pela frente. Não era o momento do fracasso. O momento do fracasso que a gente esperava que fosse lá na velhice, né? Na idade idosa, né? Na terceira idade. Mas enfim, nenhum desses extremos eles são saudáveis no final das contas. Eles não trazem uma realidade plena do ser humano. Nem o extremo do esquecimento, nem o extremo do desejo da morte. Só pela morte em si. Né? Então, qual que é o pensamento saudável? Bom, para trazer o pensamento saudável, eu quero falar um pouco da permanência do eu. O que é o eu? O eu é uma das realidades que compõe o nosso ser. E o nosso eu, como eu falei para vocês em alguns vídeos passados, naquele vídeo sobre autoconhecimento e autoestima, se você não assistiu, assista para entender um pouco melhor. Eu falei sobre um pouco do eu. O eu, ele é essa sua unidade que não se altera, pode-se dizer, com as transformações físicas.
Aí que você vai falar, nossa, mas então você está falando da minha personalidade. Não, não é a sua personalidade. É a sua personalidade de fato, como eu falei. Você amadurece, você muda, você, enfim, tem diversas mudanças de caráter, pro bem ou pro mal. Você evolui ou involui moralmente. Que eu falei da questão da estima, da autoestima. Você pode melhorar ou piorar. Então não é da personalidade que eu tô falando. É algo mais profundo ainda que a personalidade. Para você entender um pouco melhor, pensa quando você era criança. Né? Se você tiver uma foto sua criança, isso ajuda muito. Repara como você era diferente fisicamente. E repara como a sua pele era macia. Se você tem uma foto sua bebê, olha para essa foto bebê e olha como sua pele era macia, quando você era... o seu olhar era diferente, o seu semblante, o seu corpo, no final das contas, você era bem pequenininho. E olha pra você agora, olha o tamanho de sua mão, olha o tamanho do seu pé, né? Olha, olha a diferença, né? Sua mão era do tamanho de um... né? Era desse tamanho, assim, era pequenininha. Seu pezinho era do tamanho de um... sei lá... do tamanho de um pãozinho. E hoje você tá com um pé que parece uma lancha, né? Hoje você tá com um pé que calça 40 e 37, 37. Na época você calçava, sei lá, 10. Seu pezinho era muito pequenininho. O seu corpinho era pequeno, frágil. Sua estrutura óssea era muito frágil, muito maleável. E hoje você tem uma estrutura óssea rígida. Se você tiver um bebê perto de você, isso é muito mais fácil. Se você puder apertar a moleira do bebê, né? Não afundar, obviamente, mas você aperta assim de forma suave a moleira do bebê e aperta a sua própria cabeça, você percebe que existe uma diferença abissal assim entre aquela composição óssea e maleável do bebê, que é feita para justamente não quebrar com facilidade, e a sua estrutura óssea, que parece um capacete, que parece que é mais feita para tomar pancada mesmo, né? E note essas transformações físicas. Você não tinha barba quando você era bebê. Você que é mulher, você não tinha mamas, por exemplo. O seu corpo era muito diferente. Parecia até um corpo de menino. E apesar dessas transformações, apesar de você possivelmente ter feito, sei lá, uma reconstrução facial, você ter feito uma plástica, você ter feito, sei lá, um enchimento labial, que está muito na moda, né? Você ter feito qualquer tipo de procedimento estético, você mudou totalmente sua configuração física. Sei, você começou a tomar bomba, você ficou muito forte, você não é mais reconhecível fisicamente para algumas pessoas. Mas você vai notar que sua mãe, seu pai, seus irmãos, pessoas mais próximas a você, elas vão te identificar. Você pode fazer a mudança facial, a mudança física que for. Se você aparecer de forma totalmente transformada para uma pessoa íntima a você, ela vai te reconhecer. Ela fala, nossa, esse é o Pedro. Tá muito diferente, mas é ele. Outro dia eu reconheci uma pessoa que não via muito tempo. E ela tá muito diferente da última vez que eu tinha visto essa pessoa, né? Acho que era uma pessoa da escola. E eu não me lembro o nome da pessoa, mas eu lembrei do aspecto físico, qualquer coisa de identidade. Eu acho que eu estudei com essa pessoa quando ela era criança ainda, quando nós éramos crianças, deve ter sido ali no pré, maternal, não tenho certeza. Mas era uma pessoa que eu tinha contato na infância, e a infância ela traz essas marcas, né? Era uma pessoa que eu tinha contato na infância todos os dias, porque ia pra escola todos os dias, período integral, e tava ali naquela presença. E você bate o olho e fala, nossa, pera, eu conheço. Então, existe essa intimidade, né, das pessoas que vão reconhecer isso que eu estou falando para vocês. Que apesar de ter mudado o seu corpo, apesar de ter mudado os seus aspectos pessoais e de personalidade mesmo, existe esse eu permanente dentro de você. E esse eu permanente já aponta para algo espiritual. Espiritual, eu não estou falando necessariamente de religião. Pessoas que podem já torcer o nariz achando que eu estou fazendo uma pregação.
Espiritual é uma qualidade que transcende a matéria. Existem coisas de qualidades espirituais superiores. A religião é uma dessas coisas de qualidade espiritual superior. Agora, o seu eu, ele é uma simples realidade espiritual de tipo inferior, de tipo muito básico, que está muito colado ali com a matéria. Não transcende tanto a matéria. É por isso que pessoas não íntimas a você não vão te reconhecer, não vão reconhecer o seu eu se você se transformar fisicamente. Por exemplo, sei lá, a dona da loja que eu compro pão aqui todo dia, ela não vai me reconhecer se eu fizer uma transformação facial, se eu colocar um boné, ela já não vai me reconhecer. É uma pessoa que a gente tem um contato puramente comercial, muito raso, básico e raso. Agora, se eu fizer a mesma transformação, colocar um boné e minha mãe me vê de longe, assim, ela me vê lá do outro lado da esquina, ela vai me reconhecer. Então, existe esse eu permanente que é de qualidade espiritual, mas é uma qualidade espiritual inferior, muito colada com a matéria. Então, se existe, você consegue perceber que existe uma permanência do seu eu, embora haja transformações físicas, o que é a morte se não uma transformação física de tipo redutivo, de tipo final, de tipo de apagamento? A morte é simplesmente isso. É uma transformação física, não de tipo de aquisição, que nem a gente viu, que o corpo vai adquirindo força, adquirindo músculo, adquirindo resistência, adquirindo a sua personalidade, vai adquirindo liberdade, vai adquirindo força, amadurecimento. A morte é o contrário. Ela é uma transformação física, psicológica também, que existe um apagamento psicológico em certa medida, mas de redução, não de aquisição. Então, se a morte é um processo meramente material, por que isso afetaria as qualidades espirituais do seu eu? Então, o que eu estou conclusão aqui? A gente conclui que o eu ele permanece depois da morte. Pelo menos é mais dedutivo. Você fala, olha, não acredito, tudo bem, tudo bem. Você tem que fazer a experiência. Você fazendo a experiência do seu eu, fazendo experiências espirituais, não estou falando de experiências religiosas estrito senso, estou falando de experiências religiosas básicas, como a identificação do seu eu. Essa percepção da permanência do seu eu na história. Se você fizer isso e falar, olha, não acredito que isso é permanente, não percebi nada disso e pronto, tudo bem. Mas se você fizer a experiência, você vai quase impossível você fazer essa experiência e não deduzir, pelo menos logicamente, que o seu eu vai permanecer depois das transformações físicas do seu corpo. E, portanto, depois da morte. Então, se o eu vai permanecer, a gente tem que apostar nossa vida nesse eu. A maior parte das desorientações, elas não são de tipo profissional, social. Essas desorientações, elas têm essa base no mundo espiritual. Você ainda não se identificou, você ainda não teve acesso a esse seu eu que está lá. Quando você tiver acesso a isso e apostar as fichas nesse eu, ou seja, procurar coisas que vão aumentar a qualidade desse eu, portanto, as qualidades espirituais do seu eu, não apenas as qualidades acessórias ali de vida profissional, vida social, dinheiro, amadurecimento. Tá. Olha, é muito legal você procurar seu desenvolvimento pessoal, mas onde isso vai te levar no final das contas? Você não vai morrer. Agora, se você apostar no seu eu que vai permanecer depois da morte, isso não faz mais sentido. E de fato, quando você começa a experimentar esse tipo de coisa, você ganha força. As outras coisas da sua vida vão melhorando automaticamente. Porque tudo ganha ordem. Né? A maior parte das pessoas estão muito desorientadas. Pode ser pessoas muito boas, tá? Não estou falando de pessoas más aqui necessariamente. Estou falando das pessoas boas. Pessoas más estão desorientadas já de início, né? Já trocaram o bem pelo mal. E aí já começou a confusão por si mesmo. Agora eu tô falando de você que é bom, você que está buscando coisas boas. Bom, para terminar aqui, eu quero trazer uma reflexão sobre a morte de Ivan Ilitch. É um livro de Lev Tolstói. E Lev Tolstói é um desses romancistas russos que estão ali do lado de Dostoiévski, Companhia Limitada.
E eles são muito bons, esses autores, para meditações da morte, para reflexões da morte. Porque eles trazem uma crueza muito grande no seu modo de descrição, dos contos. Ivan Illich, ele é um membro do magistério russo. Ele procurou a vida toda prestígio social. E a carreira jurídica foi apenas um meio. Ele não tinha amor pelo meio jurídico. Ele tinha apenas amor pelo status social. Então a carreira jurídica foi um meio para ele conseguir esse status social. Afinal das contas, o que dá mais prestígio do que isso? Você poder definir com uma canetada o destino de pessoas, o destino de famílias e muitas vezes o destino de países, inclusive. Nada mais prestigioso do que isso, certo? Então ele buscou isso apenas para conseguir esse bem secundário, né, social. Em certo momento, ele está colocando uma cortina, né, no varão de casa, e uma cortina dessas persas de muito luxo, de muito requinte, para causar inveja nos seus colegas de profissão que vão visitar a sua casa. Ele se descuida, ele cai e bate o seu fígado, né, a região do fígado ali, na cadeira, no móvel que ele está apoiado. Isso faz com que ele comece a sentir durante algumas semanas depois um gosto ruim na boca na hora de comer, sensações estranhas, desconfortos. Mas ele ignora tudo isso e não vai ao médico porque ele precisa cuidar das aparências. Ele não quer perder seu cargo no magistério. A sua esposa, igualmente, foi uma esposa que casou por causa do status do marido, então ela não se importa tanto com a saúde do marido. Até certo ponto que ele vira um cadáver em cima da própria cama, que não consegue nem se limpar, não consegue nem levantar as próprias pernas para colocar uma almofada debaixo dos pés. Então, a sua vida foi toda apostada no prestígio social. No final das contas, ninguém cuida dele, nem a própria esposa, nem os próprios filhos. Quem cuida dele, e é um fato que o deixa muito mais irritado, porque isso comprova que a vida dele foi jogada na lata do lixo. Quem cuida dele é o próprio criado. O criado é uma espécie de empregado da família que não tem casa própria, não tem, teoricamente, vida própria. É muito parecido com o antigo escravo ou servo de famílias nobres. Não sendo exatamente, mas é muito similar em algumas coisas. E esse criado, em vez de tratá-lo com brusquidão, sendo rude, ele, pelo contrário, ele trata muito bem, com muito amor, ele é solícito, ele sorri e ele é muito belo também na aparência física, o que parece ser algo que simboliza um anjo salvador na vida de Ivan Illich. Bom, resumo da ópera, ele morre, até porque o nome do livro é A Morte de Ivan Illich, e ele morre com a vida jogada na lata do lixo. É claro que tem várias interpretações no final do livro. Você pode acreditar que ele se salvou por causa do criado, que é uma imagem do anjo salvador. Mas o que esse criado tinha de diferente do Ivan Illich? Ele apostou suas fichas no eu. Ele escolheu aceitar a sua condição social e amar, entregar amor. O amor, é uma das coisas que dão qualidade espiritual para o eu. Não é a única coisa, mas é uma dessas coisas que dão, assim como a inteligência, a sabedoria, a fortaleza, a justiça, a castidade, a justiça, todas essas coisas dão qualidade espiritual para o eu. Então, a reflexão que a gente traz de Ivan Illich é justamente essa. A gente está apostando a nossa vida aonde? Estado social, ou coisas menores como, não sei, bens materiais como seu carro, não sei, coisas básicas. Tem diversas coisas que você pode estar gastando tempo, desperdiçando o seu eu, e quando você vê que a morte está batendo à sua porta, você pode acabar se arrependendo. Então é muito importante fazer a reflexão sobre a morte, a sua morte e a morte de pessoas próximas a você. Porque aí você necessariamente vai querer se tornar uma pessoa melhor. A meditação da morte, enquanto vista nessa ótica de que o nosso eu permanece depois da própria morte, ao invés de nos trazer aquela desesperança e cinismo das pessoas mais jovens da geração Z, elas nos trazem esperança, a esperança dos sábios. E nos faz querer ter contato com essa morte mesmo, enquanto notícia de esperança para a nossa vida. Bom, pessoal, então essa foi a reflexão da semana.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver precisando de uma terapia ou conheça alguém que precise, primeiro link da descrição. Venha tirar as suas dúvidas, ver se você precisa de uma terapia ou possivelmente precisa de algum outro tipo de acompanhamento. O terapeuta, ele é um auxiliar, um guia, uma pessoa que tem uma técnica terapêutica que vai te ajudar a fazer essas identificações, a saber como se conhecer melhor, como estruturar e organizar a sua vida, como se sua vida fosse uma orquestra sinfônica que precisa estar harmoniada, né, harmoniosa, né? A gente vai ouvir essa sua nota musical de vida e vamos saber como estruturá-la melhor. É claro que nós trabalharemos junto. O terapeuta não é mágico nem guru. Ele é um auxiliar do seu eu. Bom, pessoal, então um forte abraço e até a próxima.